Aos 28 anos de idade, eu fui acometida de uma enfermidade. Sendo socorrida aos homens, foi constatado que eu estava com câncer no estômago. Muitos tratamentos foram feitos. Era socorrida muitas vezes durante uma semana. E no final de ano e meses, aquele médico que cuidou de mim, chefe daquela equipe, ele desenganou-me, mudou para casa para eu morrer, me deu 3 meses de vida, dizendo ele que não tinha mais condições para mim, que a medicina havia parado, que nada mais os médicos podiam fazer por mim. E ali, irmãos, eu fui levada para casa para aguardar a morte. Mas o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, que nada para Ele é impossível, Ele usou uma das suas servas, curou o câncer que me consumia e me deu ovário, útero, trompa, tudo novo. E disse para mim, por prova da cura que eu te fiz, eu vou te dar mais um fruto. E ali 3 meses depois, eu estava grávida, sadia, com forte, gorda, sem nada mais sentir. Chegando ali naquela clínica para fazer o primeiro pré-natal, pois eu estava gestante. Foi grande a admiração daquele médico. Quando olhou para mim e disse, eu não creio que a senhora está grávida. E eu disse para ele, doutor, eu sou crente. E o Jesus em que eu creio, Ele me curou do câncer, me deu todos os órgãos novos. E por prova da cura me deu este fruto. E Ele ali me submeteu a muitos exames. Muitas radiografias foram tiradas e foi constatado que realmente eu estava gestante. E ali no mês determinado eu dei à luz a minha filha com saúde, tempo normal, parto normal, criança sadia. E ali foi grande a admiração daqueles homens quando viram realmente que eu estava com saúde, irmãos. E aquele médico que cuidou de mim, ele era um ateu, mas ele, ao ver a minha criança com saúde, ele disse para mim, a senhora sabia que eu era ateu? Eu disse, não, doutor. Ele disse, eu era ateu, mas agora que eu estou vendo este fenômeno, esta criança em meus braços com saúde, e a senhora com todos os seus órgãos novos, eu serei agora obrigado a crer neste Deus. E ali, irmãos, eu preguei o evangelho para aquele homem, quando o Senhor disse para mim, vá aos homens e diga ao homem que eu sou. E também me prometeu o Senhor dizendo que eu me preparasse para dar com ele um passeio. E ali aquele homem ouviu o que eu tinha a falar com ele. E no final ele disse para mim, reze por mim. Eu disse, crente não reza, o crente ora. Ore por mim para que um dia eu possa conhecer este homem que fez um transplante dentro da senhora, a qual nenhum médico da terra, nenhum médico do mundo poderia fazer este trabalho, porque dentro da senhora foi feito um transplante misterioso, e tudo que estava podre dentro da senhora está sadio. A senhora está com o organismo de uma mulher de 20 anos. E ali, dias depois, aquele homem, igreja, eu não sabia, ele se converteu a Deus, e hoje, para a glória do nome de Jesus, ele é um pastor da Igreja Brasil para Cristo. Deus confirmou realmente que estava comigo, me dando todos os meus órgãos novos e me dando mais uma filha por prova da cura que tinha me feito. E 4 anos depois desta cura, o Senhor cumpriu na minha vida aquela palavra, te prepara para dares comigo um passeio. Eu estava no circo de oração do Visgueiro, no ano de 1979, e ali o Senhor usou um dos seus vasos, e chegou diante da comissão e disse, eis que vou eu arrebatar uma desta comissão, e vou eu mostrar muitas coisas na minha glória, e algo mais eu vou mostrar. Dias depois eu estava no círculo de oração,
em Torre Madalena. E naquele trabalho o Senhor usou um vaso, chegou onde eu estava e disse: mulher, te prepara que o momento está chegando. E ali, irmãos, eu comecei a orar mais, a jejuar mais e a descer mais nas madrugadas. E um dia de segunda-feira do mesmo ano, o relógio marcava 19 horas. E eu me preparava para ir ao culto de oração. E ali, quando eu estava dentro do meu quarto, pronta para ir ao culto, uma luz de um azul claro muito forte encheu todo o ambiente em que eu estava. E ali, um pouco assustada, me sentei na cama e fiquei olhando para o ar. E aquela voz falou comigo e disse: mulher, entra no altar, porque eu tenho um negócio contigo. E ali, irmãos, eu muito assustada ainda, e a voz falou segunda vez a mesma frase. E ali o Espírito Santo dentro de mim, ele disse: é Deus que está falando. Eu disse: é Deus. Eu vou à igreja, é um culto de oração, e lá o Senhor me dirá o que quer que eu faça. Naquele instante aquela voz disse: não, o encontro que eu quero contigo é íntimo. E ali eu entendi que Deus, ele tinha algo para comigo, e não era para mim ir à igreja naquela noite. E ali eu dobrei os joelhos à beira do meu leito e comecei a orar. E quando eu orava, eu fui tomada por um estado de êxtase. Eu fiquei como que estava recebendo uma anestesia geral. E ali eu disse para mim mesmo: Deus vai me guardar e eu vou deitar para ficar mais fácil alguém colocar o corpo dentro do caixão. E ali eu me deitei ainda orando, não me desliguei da oração. E naquele instante, no mesmo instante, aliás, eu vi como desceu do céu uma escada toda de ouro puro, e juntamente com aquela escada desceu um varão todo de branco, as vestes resplandecentes, e em sua mão direita ele trazia uma espada desembainhada. Ele chegou ao lado da minha cama, olhou para mim e disse: dê-me a tua mão. E ali eu comecei subindo aquela escada, eu e aquele moço. Eu olhava lá de cima, eu via meu corpo na cama, mas eu caminhava com aquele moço. Terminando aquela escada muito alta, eu estava diante de um caminho estreito, coberto por uma grama verde. Começamos a caminhar por aquele caminho. Terminando aquele caminho muito longe, eu estava diante de uma porta que é uma pérola, é puro cristal. Atravessamos o braço daquela porta e agora estava dentro da mais linda, mais bela, mais gloriosa cidade, que diz a Bíblia que Deus, ele é o seu próprio arquiteto. E ali eu comecei a ver ao meu lado direito um jardim muito grande. Aquelas flores não tinham espinhos nem folha, só o talo. E aquela imensidade de rosas, todas de um só tamanho, de uma só cor. O brilho, o perfume, o esplendor daquele jardim, não há nada que possa ser comparado. Milhares e milhares de rosas, lindíssimas e gloriosas. Eu olhei para o anjo que me acompanhava e perguntei para ele: que jardim tão lindo, que jardim é este? Ele disse: este jardim é os crentes que estão animados na caminhada, que estão firmes na fé, trabalhando para o Senhor com prazer. Eles são verdadeiras rosas do jardim de Deus. Ao lado esquerdo eu contemplei outro jardim. As flores já estavam murchas, umas tinham caído, outras queriam cair, já tinham perdido o brilho, o perfume e o esplendor. Estavam como um grande jardim num verão muito quente, que não tinham sido aguado. E ali olhei para o anjo e perguntei para ele: que jardim é este? E por que é que ele está tão diferente do outro, estando ele plantado no mesmo lugar? Ele olhou para mim e falou: olha, este jardim é os crentes que estão desanimando na caminhada, que estão frios na fé. Muitas vezes cruzam os braços, querem que alguém vá por eles, porque eles precisam repousar.
quando o tempo não é para descansar ainda. E ali continuamos caminhando, e ali eu comecei a contemplar ao meu lado direito um mar de cristal, um rio cujas águas pura e cristalina, as margens juncadas de lírios perfumados e belos, uma árvore que se levanta frondosamente, com seus ramos caindo para dentro daquele rio. Eu olhava, eu via as areias como prata, e ali eu perguntei para aquele moço: que rio é este? Ele disse: é o rio da vida. E esta árvore é a árvore da vida. Das folhas desta árvore desce para a cura dos fiéis na terra. E ali continuamos caminhando, e agora eu comecei a contemplar palácio, verdadeiros palácios Deus tem preparado para o seu povo. Casas não construídas por mãos de pedreiros, todas construídas em pedras preciosas, as portas adornadas a ouro, os telhados prata pura. O que a minha vista alcançava muito longe era o brilho e o esplendor daquelas moradas, todas fechadas. Eu olhei para o anjo e perguntei para ele: de quem é tanta morada? Ele disse: estas moradas é as moradas dos fiéis. Onde é que estão os moradores desta cidade? Ele disse: uns dormem e outros estão na terra. E ali eu continuava caminhando com aquele moço, contemplando as muralhas daquela cidade muito alta que nós não víamos o final, todos em jaspe luzente, as suas portas adornadas a ouro. Por dentro daquelas portas o nome escrito em letras de ouro, que eu lutei para ler, não consegui, porque lá tudo é língua dos anjos. E ali nós continuava caminhando, e ali depois de nós caminhar muito, nós chegávamos a contemplar uma porta, e ali o moço tocou, aquela porta abriu, e ali eu contemplei dentro daquela sala tão linda uma mesa muito grande. Na cabeça daquela mesa 3 cadeiras desocupadas, forrada com a toalha de linho puro bordada em fios de ouro. Aquela mesa pronta, preparada para uma grande festa. E ali olhei para o moço e perguntei a ele: para que esta mesa tão grande e essas 3 cadeiras na cabeça desta mesa? Quem vai assentar nelas? Ele olhou para mim e falou: olha, nessas 3 cadeiras sentar-se-ão Isaac, Abraão e Jacó, e Jesus servirá a igreja nesta grande mesa. E ali continuamos caminhando. Depois de nós caminhar muito, contemplando as ruas todas forradas de ouro puro, praças e jardins gloriosos daquela cidade, chegamos adiante de outra porta. Quando aquela porta abriu, eu contemplei milhares e milhares de anjos que trabalhavam com muita pressa para lá e para cá, muito atento ao seu trabalho. O que é que estes anjos fazem com tanta pressa? Perguntei ao anjo. Ele olhou para mim e disse: eles estão confeccionando as vestes dos fiéis, e tem que ser com muita pressa, porque está muito perto o grande dia do Senhor. E ali continuamos caminhando. Depois de nós caminhar muito, chegamos diante de outra porta. Quando aquela porta abriu, eu contemplei ali milhares e milhares de coroa, em uma sala cujo piso é prata pura, o teto também, as paredes são vidro transparente, rodeando toda a parede prateleiras, e sob as prateleiras milhares e milhares de riquíssimas coroas. Não vi nenhuma coroa maior do que a outra, toda de um só tamanho, toda de um só modelo. Eu apenas notei naquelas coroas que umas têm mais pedra e outras têm menos pedra. Olhei para o anjo e perguntei para ele: de quem é tanta coroa? Estas coroas é as coroas dos fiéis. Eu disse: olha, a salvação não é igual. E por que é que estas coroas, umas têm mais pedra e outras têm menos pedra? Ele disse: o galardão está com Jesus. Ele dará aos seus servos conforme as obras, mas as pedras da coroa é conforme as almas que cada santo ganhar para Jesus. E ali continuamos caminhando. Depois de nós caminhar muito, contemplando praças, jardins, ruas e avenidas daquela cidade,
nós chegamos adiante de uma esquina de uma avenida muito larga, muito bonita, e tinha naquela esquina daquela avenida uma placa escrita com letras de ouro. Eu ali perguntei para o anjo: o que está escrito nesta placa? Ele disse: esta placa é o título desta rua. Qual o título desta rua? Ele disse: esta rua chama-se a Rua das Bodas. Por esta rua passará o cortejo nupcial do Filho de Deus. Olha, irmãos, aquela rua é bem mais larga do que as outras. Ao lado de outro, juncada de lírios, perfumado e belo. Ao seu lado direito, o rio da água da vida. Banha ela com as suas águas pura e cristalina. E ali nós continuamos caminhando, eu e aquele moço, por aquela avenida gloriosa. Muito longe, muito distante, no centro daquela cidade e também no centro daquela avenida. Nós paramos a uns 3 metros de distância da praça principal daquela grande cidade. Aquela praça é muito linda, é bem mais larga do que as outras, bem maior. Os seus bancos é vidro transparente, seus canteiros, todo canteiro, as flores são pedras preciosas. Há canteiros ali que as flores são ouro, outros canteiros as flores são de prata, e assim por diante, pois ela é muito grande. E todo canteiro daquela praça, as flores são pedras preciosas. As árvores que se levantam frondosamente com seus ramos caindo para dentro do rio da vida, que banha ela com as suas águas pura e cristalina. Mas o que mais me chamou a atenção naquela praça foi um homem em pé com um grande livro aberto em sua mão, e ele bem atento à leitura do livro. Não vi a face do moço, porque se eu disser que eu vi, eu estarei mentindo. E Deus não se agrada de mentiroso. Mentiroso é filho do diabo. Eu apenas vi as costas do moço e o seu lado. Seus cabelos caídos sobre os ombros, seus cabelos são fios de ouro. Da cintura para cima daquele moço é pura glória. Ele trazia em sua cintura um cinto todo de ouro. Muito lindo aquele moço. E olhei para o varão que me acompanhava e perguntei para ele: que homem tão lindo, que homem é este? Ele olhou para mim e disse: este homem é o leão da tribo de Judá. E o livro que ele traz na mão, ele disse, é o livro da vida. Naquele instante eu senti o desejo de ver o meu nome escrito naquele livro. Eu sabia que ele estava ali, mas eu queria ver. E ele quer ver o meu e o teu pensamento. Ele virou o livro para mim, eu vi o meu nome escrito nas páginas daquele livro. Eu não li porque está escrito na Bíblia que só vamos saber o nosso nome no dia em que receber das mãos de Deus uma pedrinha branca, e lá estará o nosso nome escrito. Ele apenas acendeu e apagou, foi um abrir e fechar de olhos. Como os irmãos sabem, eu já tenho relatado, eu fui curada do câncer. E na hora que Jesus me curou do câncer, Ele me entregou o dom da profecia. Mas eu não fazia a vontade de Deus, eu não dava lugar ao Senhor. Mas naquele dia que Ele mostrou meu nome naquele livro, Ele segurou o livro com a sua mão, a outra mão levantou, e eu vi a marca do cravo na sua mão. E Ele disse para mim: filha minha, faz tu a minha vontade na terra. Eu tenho negócio contigo, e necessário é que os meus vasos façam minha vontade na terra, pois é muito grande o meu amor pelo meu povo. E ali não tinha ordem de olhar para trás, tinha que prosseguir em frente. Muito longe mesmo, aquela avenida termina. Os lírios que acompanharam ela abriram-se para um lado e para o outro, e ficou adiante o paito branco de uma prata pura, e diante daquele paito 3 tronos de luz. Daqueles tronos saía tanta glória, que é impossível decifrar as feições dos seres que ocupam aquele trono. Trono da direita tem um varão assentado, vestido de majestade e de glória, resplendor, glória, muito lindo, muito majestoso e glorioso, trazendo em sua cabeça uma coroa de ouro puro e em sua mão cetro também de ouro. Trono do centro tem um varão assentado, suas mãos sobre o braço do trono, dos seus dedos pingando ouro e prata dentro do rio da vida que nasce embaixo daquele trono. Por cima do trono do centro eu contemplei anjos com grandes asas,
que voavam e sobrevoavam, cantando uma melodia muito gloriosa. As palavras que aqueles anjos falam está na Bíblia, só que lá em cima nos céus, em forma de música e em línguas de anjo. Embaixo do trono do centro, eu contemplei seres que também falavam, mas eu não entendi o que eles diziam. E o trono da esquerda, muito lindo, mas está desocupado. Eu olhei para o moço e perguntei para ele: de quem é este trono? Ele disse: este trono é de Deus, Jeová dos exércitos. Deste trono ele domina toda a terra, porque a terra é o estábulo de seus pés. E o trono da direita, ele disse, é de Jesus. E o trono da esquerda é do Espírito Santo. Onde é que ele está, que o trono está vazio? Ele disse: está na terra, resolvendo problemas da igreja. E ali saímos diante daquela glória, daquele esplendor. E continuamos. Ainda contemplei muitas ruas, praças, jardins gloriosos daquela cidade. E chegamos diante da 12ª porta daquele lindo lugar. Eu olhei para o anjo e perguntei para ele: por que é que esta cidade tem tanta porta? E esse nome é escrito nestas portas, o que significam eles, que eu não consegui ler. Ele olhou para mim e disse: olha, esta cidade tem 12 portas, 12 fundamentos, 12 nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Atravessamos o braço daquela porta e continuamos caminhando, muito distante, muito longe mesmo. Uma escada foi posta para baixo. Eu olhava lá de cima e eu vi embaixo uma grande escuridão. Eu olhei para o anjo e perguntei a ele: que abismo é este? Que escuridão tão grande? Ele disse: olha, não tema. Onde eu entrar, tu entres e não temas. E começamos a descer aquela escada. Terminando aquela escada, eu estava diante de uma casa muito grande mesmo. E diante daquela casa tem a frase: Reino das Trevas. Um portão de madeira muito largo. O moço tocou, ele abriu de canto a canto. Atravessamos o batente daquela casa. Eu já ouvia miados de gato, latidos de cachorro, ranger de dente, gritos de desespero, angústias tremendas. Treva, só treva. A única luz que iluminava aquele lugar era a luz do anjo, porque por onde ele ia passando ia clareando o caminho, pois ele é vestido de resplendor. Chegamos no terraço, e naquele terraço há uma cadeira preta feita um trono. Tem um homem nela sentado, vestido de uma capa preta e trazendo em sua mão um garfo de 3 pontas. Quando ele pressentiu a nossa chegada, ele olhou para mim e eu disse: meu Deus dos céus, que homem horroroso, que homem é este? Ele olhou para mim e disse: eu sou Satanás. O anjo estendeu para ele a espada, ele baixou a cabeça e nós passou por ele. E agora eu comecei a andar naquele corredor escuro, tremendo, zoada, ranger de dente, grito, desespero, angústias tremendas. E ali chegamos no início do corredor e eu comecei a ver porta de um lado e porta de outro. Em alguma daquelas portas tem um nome escrito, e esses nomes eu li. A primeira porta, a palavra era mentira. Quando o anjo tocou, a porta abriu, e ali eu contemplei seres algemados, os pés e as mãos, e alguém lapiava eles, os gritos eram de desespero e de angústia. E eu perguntei ao anjo: o que foi que fizeram? O anjo disse: estes são os que amam e praticam a mentira. A segunda porta, a palavra era engano. Quando aquela porta abriu, eu contemplei seres algemados, os pés e as mãos, e alguém lapiava eles com fortes pancadas. Eu ouvia as pancadas, mas não via quem estava batendo. E ali eu perguntei para o anjo: o que foi que fizeram? Ele disse: estes são os que usam do engano. E ali ele virou-se para mim e disse: olha, quantos que enganam no dízimo do Senhor, dão pela metade, às vezes nem dá. Enganam muitas vezes aos pastores, mas a Deus eles não enganam. Outros enganam nas ofertas, podem contribuir, mas têm a mão fechada para a obra do Senhor. Outros compram fiado, não paga, toma emprestado e corta caminho para não pagar a quem está devendo. São negociantes e vendem a mercadoria acima do que deve de ser vendido, é roubo. Pesam em balança e pesam faltando.
defrauda os irmãos de negócios mal feitos, formam briga, intriga, dissensões e divisões dentro das igrejas. Outra porta abria e ali eu contemplei a palavra prostituição. Ali, quando o anjo tocou que aquela porta abriu, eu contemplei pecados terríveis que não é lícito falar. Olhei para o anjo e perguntei para ele: o que foi? O que é isto? O anjo disse: você está vendo? Eu disse: estou. Ele disse: quantos que se diz santo usa estas abominações a Deus? Outra porta abria e ali a palavra era ateliê de modas. Ali, irmãos, eu contemplei a calça comprida para a mulher. Contemplei vestidos longos, vestido resplandecente, saia lascada atrás, lascada de lado. Contemplei bermudas para homem, bermudas também para a mulher. Contemplei ali vestidos godê duplo, vestido resplandecente, mangas kimono, vestido escangotado. Contemplei ali muitos modelos que não interessam para a igreja, mas que com o decorrer dos tempos eu tenho contemplado dentro das igrejas que se dizem povo de Deus. Ali eu contemplei também um manequim, só de nágua e sutiã. O anjo olhou para mim e falou: você está vendo? Eu disse: estou. Ele disse: quantas que se diz santa não usa a sua combinação? Diga para elas que adiante de Deus elas estão despidas. Outra porta abria, ali a palavra era salão de beleza. E ali, irmãos, eu contemplei a touca, contemplei a trança, contemplei uma cabeça cheia de bobe, contemplei homens com cabelo longo, mulher com cabelos curtinhos, contemplei anéis, pulseira, trançilins, brincos, diademas, franja. Contemplei ali, irmãos, muitos enfeites de cabelo. Contemplei sapato alto, muito alto, cintos de couro. Contemplei ali todos os enfeites de cabelo, que alguém diz que é de moda. O crente não usa moda, a moda do crente é o Senhor. E ali, irmãos, eu contemplei uma cabeça que rodava como que estivesse louca. Perguntei para o anjo o que foi que fizeram. Ele disse: pintam os cabelos para não ficar velho. Outra cabeça para baixo na mesma situação. O que foi que fizeram? O anjo disse: vão ao salão de beleza, dos que há o cabelo, pintam o cabelo, cortam o cabelo, dão massagem para ficar bom a pulso. E ali saímos daquela porta e entramos no corredor, chegamos diante de outra porta. E ali eu contemplei, quando o anjo abriu, eu contemplei línguas penduradas. Para que estas línguas neste lugar, o anjo disse: é dos fuxiqueiros, daqueles que compram e vendem a vida um do outro. Falam do ministério da igreja, falam daquelas que dirigem o círculo de oração, compram e vendem a vida um do outro, quando está escrito: sedes unânimes, unidos. Outra porta abria, ali eu contemplei órgãos de mulheres pendurados. Para que esses órgãos neste lugar? O anjo disse para mim: é das mulheres que tomam comprimidos para evitar filhos, ou faz ligação sem que Deus ordene. Outra porta abria e ali eu contemplei um pau, uma sala muito grande, um pau atravessado de um lado para o outro, e um caldeirão que fervia muito grande. E ali eu perguntei para o anjo: para que este caldeirão fervendo? Ele disse: é para colocar os desobedientes, os que não guardam a palavra de Deus e a doutrina da igreja. E ele disse: olha, quantas vezes que está os servos de Deus dando doutrina de púlpito, e tem alguém apontando, criticando, zombando dos ungidos de Deus, quando está escrito: não toqueis o meu ungido, não maltrateis os meus profetas. E para aqui também virão os desviados, aqueles que se desviaram da igreja, rejeitaram a palavra, rejeitaram o convite e estão no mundo fazendo a vontade do inimigo. Se não se voltarem para Deus, irão terminar neste caldeirão fervendo. Outra porta abria, ali eu contemplei mulheres que pulavam desesperadamente em gritos de desespero. O que foi que fizeram? O anjo disse: olha para as pernas delas, espetos agudos penetravam as suas carnes, e elas pulando, querendo livrar-se, mas não conseguia. E eu perguntei ao anjo: o que foi que fizeram? Ele disse: raspam as pernas. Quantas que se diz santa usa esta vaidade? E ali outra porta abria, e ali eu contemplei naquela porta uma roda de moinho muito grande, que rodava, girava lentamente naquela porta estreita.
Eu olhei para o anjo e perguntei para ele o que significa esta roda moendo nesta porta estreita. Ele olhou para mim e disse: olhe para trás. Quando eu olhei para trás, era uma multidão muito grande que vinha marchando lentamente em direção daquela roda, em uma estrada larga coberta de poeira. E ali eu perguntei para o anjo o que significa. Ele disse: é o retrato do mundo. E ali, irmãos, eu contemplei homens armados de faca, homens armados de revólveres, homens assassinando o próximo, mulheres quase sem roupa, homens e mulheres no próprio ato de adultério e prostituição, homens com homem, mulher com mulher. Contemplei mulheres quase sem roupa, outras pintadas igualmente a Jezabel. Contemplei toda espécie de jogo que há no mundo, vinha um representante. Toda espécie de dança que há no mundo, vinha um representante naquela multidão. Contemplei ali uma mulher fantasiada, uma fantasia de carnaval, toda cheia de colar, de pulseira, de anéis, uma roupa bem grande, cheia de babado, de brilho, conduzindo uma bandeira colorida, cantando e dançando marcha de carnaval. Ao lado dela vinha uma mãe de terreiro, trajada tipicamente com seus trajos do terreiro de macumba. E ali trazia um bombo bem grande, tocava e dançava linhas de Xangô ou macumba, que é a mesma coisa. Ao lado dela vinha 4 homens conduzindo um andor, com o boneco em cima todo enfeitado, significando a idolatria. E atrás daquela gente vinha homens com faixa de seitas inventadas. E ali aquela multidão foi indo e foram sendo trucidados por aquela roda. Quando passou a última pessoa, o anjo colocou um espelho naquela parede e disse para mim: veja o outro lado. Do outro lado era um lago de fogo muito grande. O fogo dava tanta lapada que lá em cima, bem alto, vermelho, porque o fogo do inferno é vermelho. E naqueles degraus é como que fossem os degraus. E naqueles degraus tem uns monstros com a boca. E ali terminava toda a alegria que o mundo oferece, todo o prazer que o mundo oferece, terminava ali naquele lago terrível de fogo. E ali começava o ranger de dente, grito de desespero, angústias tremendas, muita aflição e sofrimento, porque o inferno é terrível. E ali o anjo olhou para mim e disse: olha aí o fim de todos aqueles que não guardam a palavra de Deus e a doutrina da igreja. E ali saímos para outra portinha, tinha um televisor ligado e muitos assistiam à televisão. O anjo olhou para mim e falou: você está vendo? Eu disse: estou. Ele disse: quantos que perderam a visão, gozo da salvação, comunhão com Deus, por causa de um programa de televisão. E ali voltamos pelo mesmo corredor. O homem continuava no seu posto de domínio, assentado, entronizado naquela cadeira preta. Quando pressentiu a luz que se aproximava dele, baixou a cabeça, passamos por ele. O portão se abriu automaticamente e saímos fora. Longe, muito longe daquele lugar, eu fiquei frente a frente com aquele anjo. E uma voz bradou dos céus entre mim e ele, dizendo: filha minha, desça, conte aos meus o que tu visse, o que tu ouvisse, para que muitos não venham a cair neste lugar de suplício. Porque nem todos que teu nome no rogo os membros irão participar das delícias que está preparadas no céu. E aqui termino esta narração, este arrebatamento, dizendo a você que vai ouvir: leia o versículo que está em Apocalipse, capítulo 3 e verso 11, que diz: guarda, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tem, porque o céu é lindo e glorioso e o inferno é terrível. Também se cumpre aqui aquele versículo: muitos chamados, poucos escolhidos. E ali eu acordei, era 7:30 da manhã, tomada em língua estranha, não contei para ninguém com medo, mas o Senhor exigiu de mim. Eu paguei grande prova, passei por difíceis provas, dificuldades terríveis. Deus me apertou durante muitos anos para que eu pudesse abrir minha boca e dizer a você, prezado irmão, que cuide na sua vida, ame a sua alma. Aleluia, glória a Deus. Rejeite o mundo e a sua vaidade com as
suas concupiscências. Sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor com perfeição da sua alma, porque o Senhor lhe ama e quer levar você para os céus. E que Deus vos abençoe. Oreis por mim, em nome de Jesus. A graça que existe ali, sim, eu confiarei por essa terra de além. Terminarei as muitas lutas de aqui. Basta, meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. E continuamos. Ainda contemplei muitas ruas, praças, jardins gloriosos daquela cidade. E chegamos